Muito bem. Boa tarde a todos, todas. Vamos lá então para a nossa aula de empreendedorismo, tá? Deixa eu dividir a tela aqui com vocês. Deixa eu dividir aqui. Maravilha. Ok. Então hoje, o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre, em empreendedorismo, nós vamos falar sobre a ideia e concepção de projeto, tá bom? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? E basicamente, qual é a ideia que a gente vai falar sobre ideia e concepção de projeto? A gente vai falar sobre a identificação, tá ok? A gente vai falar sobre a identificação das dores e potenciais clientes, solução por meio de produtos e serviços, e vamos falar um pouco sobre a matriz SWOT, tá? Então, a gente já falou mais ou menos aqui de uma forma ou de outra, né? As dores são os problemas que o cliente tem e os produtos que nós poderíamos, que eles gostariam, ou que poderia ser passado para eles, para poder solucionar esse problema que ele tem, que no mundo dos negócios a gente chama de dores, né? Opa, Guilherme, tudo bom? Boa tarde para todos nós. Com base nessas dores dos potenciais clientes, as soluções de produtos ou serviços, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre a matriz SWOT, que é uma matriz de potencialização que a gente pode usar para fazer uma análise da nossa mesma, também pode fazer análise de produtos e serviços. Então, basicamente, identificar problemas vividos por potenciais clientes. Então, quando a gente está trabalhando com empreendedorismo, como startup, o princípio de uma startup é procurar identificar quais são os nichos de mercado, as oportunidades de negócio que estão disponíveis dentro de um determinado ambiente. E esse ambiente, ele vai mostrar para nós questões relacionadas tanto a produtos como serviços, que podem ser demandas de propostas comerciais que eu, como empreendedor, posso explorar. Então, por exemplo, né, com quem deixar pets? Com quem eu vou deixar os bichos, né, se eu precisar viajar? Com quem que eu vou deixar? Ah, tem coisa que é fácil. Se tiver um cachorro, um gato, eu levo na casa dos meus pais, irmãos, enfim, algum parente. Mas e se, por exemplo, você tiver um aquário de 300 litros? Como é que você vai pegar esse aquário de 300 litros e colocar no carro para levar, né? E mesmo assim, dependendo dos tipos de pets, alguns precisam ter mais cuidado. Se você tem um cachorro de pequeno porte, é uma coisa. Se você tem um cachorro de grande porte, é outro problema. Porque o cachorro de grande porte, uma mordida dele pode fazer bastante estrago, né? E pode ser que ele não esteja ambientado com outra pessoa, com outro parente. E aí é um problema sério com quem deixar, né? E nem sempre, às vezes, aonde você vai deixar esse pet com a pessoa, pelo fato dele ser um cachorro de grande porte, ela tem um espaço, tem um ambiente. Gato tem um outro problema. Gato, se você não tomar cuidado, ele sai pela janela e cai na vida, né? E aí, como é que faz, né? É um outro detalhe. E aí existem outros tipos de pets que vão desde os exóticos até os mais tradicionais, tá? Com quem vou deixar uma pessoa idosa? Então, por exemplo, sei lá, eu tenho uma mãe ou um pai que precisa de cuidados, precisa estar sempre tomando um remédio, mas essa pessoa não pode viajar comigo a passeio, a trabalho, eu vou ficar um tempo fora, enfim, eu preciso ter alguém. Então, por exemplo, isso podem ser formas de se explorar um negócio, tá? São só exemplos, não estou dizendo que são propostas viáveis, ok? A gente sabe que para serem propostas viáveis tem que ter um estudo mais aprofundado em cima disso. Mas, basicamente, essas dores, né, esses problemas, nem sempre, né, pensando nisso, nem sempre os meus problemas são dos outros também. Né? Evidentemente, pode ser uma inspiração,
tá? Existem muitos relatos de sucesso com relação a isso. A pessoa tinha um problema com um produto, com um serviço, aí ela foi lá e criou. E esse problema que ela tinha era compartilhado com outros milhões de pessoas. Mas nem sempre isso é verdade, tá? Então, muitas vezes, você observa um problema que é dos outros e investiga se aquilo não pode ser um negócio, aquilo não pode ser um empreendimento, uma proposta de valor que pode ser agregada para você criar a sua empresa, né? Ah, oi, Guilherme, deixa eu ver aqui. Tenho que mandar para o senhor as aulas, né, que eu vi. Acho que não contou todo. Ah, sim, Guilherme, é bom, tá? Depois verifica os dias que você tá lá com falta e os dias que você assistiu, depois você me manda. Pode mandar aqui pelo Teams mesmo, tá? A lista dos dias para mim retificar a sua falta lá, tá bom? Perfeito, é isso aí mesmo, tá? E aí, então, pensar em personas e problemas e soluções que atendam ela. Então, lembra aquela aula de personas que eu crio, né, uma pessoa fictícia com características e eu vou verificar a aderência do meu negócio ou vice-versa dessa pessoa com o negócio? Então, eu preciso fazer esse exercício, tá? Por quê? Essas pessoas que compartilham de características, a gente tem que entender que elas vão compartilhar características positivas e características negativas também, tá ok? Então, assim como elas vão compartilhar características de renda, de perfil de consumo, elas vão compartilhar características de problemas que eu posso resolver, que eu posso oferecer um produto ou um serviço. Tá ok? E cuidado, não é porque para mim é bom que também será bom para os outros, tá? Tem que tomar cuidado com isso. E como é que eu identifico esses problemas na sociedade? Bom, não é uma tarefa tão fácil, tá? É uma tarefa que você tem que ser observador, tem que ter mente aberta, você tem que olhar aquilo com outros olhos, tá? Mas uma ideia, né? Uma ideia é ler, observar, né? Buscar ver se existe algum problema. Por exemplo, alguns problemas que podem ser coleta de leite materno, coleta de lixo reciclado, plano de saúde popular, né? Plano de saúde popular, quando eu digo, inclusive plano de saúde para pets, né? Popular, ao invés da pessoa, a pessoa já tem um cachorro, e aí tem aquela questão, né? De fazer consulta, mas é muito caro, um veterinário é caro. Será que se eu fizer um plano de saúde coletivo para o pet, onde cada pessoa paga 20, fazer um grupo aí de 100 pessoas, cada uma paga 20 por mês, nem todos os cachorros vão ter o mesmo problema, mas você vai ganhar na escalabilidade, né? E por aí vai. Uma outra forma, né, eu trouxe aqui apenas como sugestão, são esses 17 objetivos da ONU. Então são 17 problemas, né? 17 problemas que a ONU observou no planeta e sugeriu ações que podem ser abordadas, ok? Então, aqui são os problemas agrupados pelas suas especificidades e que nós podemos olhar cada um deles de forma individual e verificar se ali tem alguma solução que eu posso sugerir para a solução de um problema, tá? A solução por meio de problemas e produtos, então, partindo do princípio que a gente identificou um problema, e eu já identifiquei o perfil, o problema, quem são as pessoas, ótimo. Então, depois que eu identifiquei uma dor, um problema por informações primárias, secundárias, notícias, jornais, insights ou experiência própria, eu começo a trabalhar nela, né? Então, todo empreendedor, ele sempre está focado em problemas que podem ser resolvidos ou minimizados, tá ok? Por meio de produtos e serviços. Lembre-se, mas será que existem problemas que não são possíveis de se resolver? Quando a gente pensa isso, aqui, essa palavra de que podem ser resolvidos ou minimizados por meio de produto e serviço, aqui a fala, ela está pensando justamente
na sua capacidade de resolver esse problema, tá? Existem problemas muito complexos, tá? Que exigem muito tempo, bastante investimento do ponto de vista tempo e dinheiro. Talvez não na mesma proporção, um mais que o outro e vice-versa. Mas o fato é, não é porque eu identifiquei um problema, esse problema eu vou resolver ele. Calma, tem que fazer um levantamento, tem que fazer uma análise, tem que verificar se isso é um problema tangível para as suas dimensões da sua empresa, se ele pode ser resolvido, tá? Então, por exemplo, se a gente pensar que a pobreza, né, a pobreza é um problema, mas como é que eu posso resolver ou minimizar esse problema? Então, resolver o problema da pobreza, eu acho que é algo muito complexo, tá? E que talvez nós não tenhamos todas as respostas, porque a pobreza ela tem inclusive graus e situações diferentes, porque o nosso país ele é de dimensões continentais. Então eu tenho uma pobreza aqui no estado, na maior cidade do país, que é São Paulo, ela tem as características. Se você pegar uma pobreza lá em Manaus, por exemplo, que é uma cidade que está do outro lado do país, né? Ela tem outras características. Se você pegar a pobreza de uma cidade é, lá do interior da zona rural, muito provavelmente essa pobreza ela vai ter outras características. E muito provavelmente, ou melhor, desculpa, com base nessas características, as soluções e tomadas de decisões, tanto para resolver como para minimizar, elas são diferentes. Ela não é a mesma coisa. Elas são coisas distintas. Então, a ferramenta, a solução que deu certo para minimizar a pobreza na cidade de São Paulo, será que é a mesma que eu posso utilizar lá no interior, no rural, lá na casa, lá longe, né? No interior do sertão, por exemplo? Pode ser que sim, pode ser que ela precise de alguns ajustes, tá? Então tem que guardar essas devidas proporções. Então, nós precisamos desenvolver a habilidade de enxergar esse problema e soluções que podem ser aplicadas, que podem ser aplicadas. Isso é uma vantagem para as startups, tá? Então perceba que essa questão do problema e as soluções que podem ser aplicadas são uma vantagem, são uma vantagem para as startups. Por quê? Porque o fato é que elas vivem nesse ambiente, elas vivem da pesquisa, do propósito de buscar solução de problema. Então, quando a gente pega, por exemplo, o Nubank, que é uma fintech, o Nubank, que é uma fintech, o que ele fez? O Nubank ele inovou, ele minimizou, ele não resolveu o problema do banco, mas ele minimizou o quê? A burocracia do banco. Por que o Nubank não resolveu o problema do banco, o problema da burocratização do banco? Porque tem coisas que não são para resolver, elas são regras, elas são processos. Então, para quem já fez um cadastro, quem tem uma conta digital, você teve que passar por algumas etapas. Teve que tirar uma foto, teve que mandar alguns documentos, que é basicamente muito próximo do que um banco físico faz. Só que ela desburocratizou, ela tornou isso mais fácil, menos burocratizado. Ou seja, ela minimizou o trabalho que é você ter uma conta bancária, tá? Então perceba que eu, como startup, você, futuro empreendedor, você tem que estar de olho nisso também. Existem problemas que eles não são possíveis de se resolver por uma empresa do seu tamanho, mas eles podem ser o quê? Minimizados, eles podem ser é, com ações diretas ou indiretas, eles podem ser, de certa forma, reduzidos, tá bom? Vamos lá seguir. Com base nisso, uma ideia legal é a gente fazer uma matriz SWOT dessa solução, tá? Então, o que é uma matriz SWOT, né? Para quem não lembra, ou uma análise FOFA, né? FOFA.
É uma técnica de planejamento estratégico utilizado para auxiliar pessoas ou organizações a identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças relacionadas à competição em negócios ou planejamento de projetos. É basicamente uma análise qualitativa. Então, a matriz SWOT, ela tem esse design aqui que está no lado do slide. Ó. Então, vocês vão ver que eu tenho uma coluna aqui chamada fatores positivos e eu tenho uma coluna chamada fatores negativos. E eu tenho a linha fatores internos e fatores externos. Então, a gente sempre vai pensar de forma a nível de cruzamento. Pensando em fatores positivos e internos. Então, qual é um fator positivo interno que eu tenho, que é uma força? Qual é o fator positivo externo? Isso é uma coisa, tá? Da mesmo sentido, um fator negativo interno e um fator negativo externo, tá? Então, por exemplo, falando bem um clichê aí, a alta do dólar, né? A alta do dólar, inclusive, baixou ontem, né? Não sei se vai baixar nos próximos dias, vai vir uma queda aí, ou foi só para dar uma canseira aí. Mas o fato é que quem trabalha com produto importado, ou seja, compra produtos de fora, a alta do dólar é um fator negativo e é externo. Não é problema aqui. É problema externo. Por quê? Porque dependendo de como está o mercado global, o dólar sobe, baixa, e isso afeta a minha produtividade, afeta o meu negócio, tá? Porque eu vendo produtos à base de produtos que eu compro fora, tá? Continuando. Então, vamos pensar aqui, ó. Então, vamos pensar aqui em algumas situações. Então, eu tenho uma oportunidade e uma ameaça. Então, existe uma oportunidade em outra cidade daquilo que eu estou querendo, né? É uma oportunidade no ambiente externo, tá? Existe uma oportunidade, né? Uma ameaça. Se eu for para outra cidade, onde esse produto é mais acessível, é mais interessante, ou que tem negócio para ele, mas lá tem muitos concorrentes. Então, o que eu vou fazer de diferente para me destacar dentre os demais? Tá? E quais são os pontos fortes internos? Bom, o ponto forte é que eu já tenho conhecimento disso há muito tempo. Eu tenho, sei lá, 10, 20, 30 anos de experiência que eu já trabalhei em empresas ou trabalhei com pessoas que faziam isso. Esse é um ambiente interno, é seu. E qual é o ponto fraco? Sei lá, eu não domino o idioma espanhol, por exemplo. Então, isso é um problema seu. Você vai ter que aprender, você vai ter que estudar espanhol para que esse ponto fraco, em um dado tempo, ele migre daqui para o ponto forte. Então, a ideia é sempre pensar nisso daqui, ó. A ideia é você identificar os pontos fracos, né? Os problemas, ver o que dá para fazer e com o tempo, treinamento, estudo, aperfeiçoamento, isso que era uma ameaça, isso que é um ponto fraco interno e externo, eles vão migrar para as oportunidades ponto forte. Agora, nem tudo é possível. Eu não posso controlar a flutuação do câmbio do dólar. Então, é uma coisa que eu nunca vou conseguir migrar da uma ameaça externa para uma oportunidade. Então, como é que eu olho uma coisa que eu não posso mudar e eu posso tornar isso estratégico? Então, eu preciso aprender mais como é que funciona as importações para que, de repente, eu possa pensar numa estratégia de me filiar a outros parceiros, a outras empresas, para que as compras possam ser feitas de forma coletiva, diminuindo assim o custo operacional, pelo menos da importação. Estou dando um exemplo aqui. E com relação aos pontos fortes e às oportunidades, eu preciso pensar como é que eu vou manter elas, como é que eu posso
potencializar elas. Porque se eu não tomar o cuidado, isso daqui pode virar ao contrário, tá? Então, não é porque eu já sei fazer isso, eu vou deixar isso de lado. Não, pera aí. Eu preciso continuar avançando no entendimento, eu tenho que potencializar isso. Por quê? Porque essa potencialização, inclusive, ela pode ser uma ferramenta alternativa para que peraí. Para que quando essa ferramenta, esse conhecimento seja potencializado, ele pode, por exemplo, no exemplo aqui do dólar, ele pode ser melhorado aqui no sentido de minimizar esse problema do dólar. Então, de repente, eu ofereço um conhecimento maior, aonde a pessoa tem uma informação mais qualitativa daquilo e, consequentemente, ela pode fazer a compra com mais qualidade, tá? Então, é interessante quando a gente analisa. E aqui eu estou falando de produto, né? Então, o meu produto, eu tenho aqui um produto, sei lá, quais são as oportunidades e as ameaças no ambiente externo? Quais são no ambiente interno, qual é o ponto forte do meu produto e qual é o ponto fraco dele, tá? Então, tem esses detalhes. Pessoal, era isso que eu queria falar para vocês aí de empreendedorismo, tá? Vocês estão com alguma dúvida do que a gente falou aí, do que eu falei aí agora há pouco? Tá tudo bem? Senão a gente encerra a aula e de boa. Tá tudo bem? Então, tranquilo? Então tá jóia. Pessoal, eu vou encerrar a aula então. Aí, Guilherme, faça isso então. Veja lá os dias que você está com falta e os dias que você já assistiu a aula, que eu vou colocar lá no Moodle, igual essa que nós estamos terminando agora, para daí você me retornar a lista de dias lá para mim que eu possa corrigir lá no Swap. Tá bom? Feito? Pessoal, então, muito obrigado, tá? Boa quarta-feira para nós, bom resto de semana aí, tá? Vejo vocês semana que vem, tá bom? Tchau, tchau, até mais.